utser, otsifikukor, mok, otsik, ovik ona, siam we, san, otsik evir, me, mi. Vou deixar isso para o fim. É um prazer muito grande estar com os irmãos. Sessenta. Sessenta. A fé cristã é uma fé de gente assentada. No livro de Hebreus, no capítulo 8, no verso 1, ele diz que o importante, a coisa mais importante do que ele tinha dito em 7 capítulos é que temos um sumo sacerdote assentado. É só para pensar um pouco. A fé cristã não é de gente que anda em pé, mas é daqueles que se sentaram nos lugares de Deus. Amém. Que encontram descanso, que não precisam mais labutar para conquistar aquilo que Jesus já conquistou. Mas para isto nós precisamos de revelação. O texto que nós lemos hoje aqui, de Gálatas, está no nosso boletim aqui. O pastor Rodrigo começou: o homem não é justificado pelas obras da lei. Por que isso? Por que Paulo está dizendo isso? Isso tem que ter um contexto. E o contexto foi Pedro. O apóstolo Pedro, quando chegou em Antioquia da Síria, ele chegou e estava vivendo com os irmãos. Vocês sabem que Antioquia é a cidade onde primeiro os cristãos foram chamados cristãos. E ele estava sentado com os gentios, convivendo com eles. E vieram alguns judeus de Jerusalém. Lembre-se que Antioquia é da Síria. A Síria é onde tem a briga entre Israel até hoje. E quando Paulo chega, ouve o que está acontecendo, que Pedro estava indo à casa dos irmãos e se comportando como um gentio. Porque em Cristo Jesus não existe nem judeu nem gentio. Mas ele estava tão natural. Você sabe que judeu não come porco. Possivelmente Pedro, entre os gentios, estaria comendo uma pururucazinha com os irmãos. Mas quando chegaram os
religiosos de Jerusalém, aqueles cristãos que não foram, que foram apenas agregados à fé, mas não foram transformados, eles costumam vigiar a vida dos outros, olhar comportamento e não vida. E naquele momento Pedro saiu do meio dos gentios e começou a ficar com os crentes que vieram da Judéia e, de certo modo, criticando. E Paulo diz assim, se você quiser abrir a sua Bíblia, por favor, Gálatas capítulo 2, nós começamos aí no versículo 11, quando, porém, Cefas é Pedro, veio a Antioquia, esta cidade da Síria, ela era capital na época daquela região, e ela foi criada, foi organizada por Antíoco, por isso Antioquia, em homenagem a Antíoco. E ele diz assim: resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Quando Cefas veio a Antioquia, ele se tornou repreensível. O apóstolo Pedro, o start do cristianismo, ele se tornou repreensível, diz Paulo. Por quê? Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago era o pastor de Jerusalém, comia com os gentios, o problema era comida. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Há um cristianismo inicial com tendência a Jerusalém, e há um cristianismo inicial que tem uma ideia mais para gentio, e Paulo foi para os gentios. Pedro ficou mais com a ideia dos judeus. E também os demais judeus dissimularam. A palavra dissimular aqui é hipocrisia. É vestir por fora uma coisa quando não se é por dentro. É fazer de conta que você é. Isso é atitude de artista de teatro. Hipócrita. Era uma máscara que os artistas usavam para representar alguma coisa. E ele diz que até o próprio Barnabé, que foi a pessoa que foi buscar Paulo no deserto para colocá-lo no ministério, se deixou ser dissimulado por eles, tornou-se um aparente, preocupado com a conduta e não com o coração. O verso 14 diz assim: quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho e religião. Sabe ou não sabe? Qual é a diferença entre evangelho e religião? Eu levei mais de 40 anos para ver a diferença. Deus não tem nada a ver com religião. Deus tem a ver com o evangelho.
A religião é aquilo que eu faço para me religar com Deus. Religião é o que eu faço. Evangelho é o que Deus fez em Cristo para me alcançar. A religião é uma escada que você tem que subir. O Evangelho é um elevador em que Deus desce e me apanha no porão. Na religião existe cansaço. No Evangelho existe descanso. Na religião existe perseguição uns dos outros. Eu sou melhor do que você. No Evangelho existe amor para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Evangelho não tem nada a ver com religião. O cristianismo legítimo não é uma religião, é o Evangelho de Deus. Essa palavra não aparece no Velho Testamento, mas é uma palavra recorrente no Novo Testamento. A boa notícia. A boa notícia do Deus que se encarna, do Deus que se importa com gente capaz da minha soberba, da minha arrogância. E aí Paulo diz assim: quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: pensa bem neste apóstolo Paulo. Pedro é aquele que dá o start do Evangelho em Jerusalém, pregando o primeiro sermão no dia de Pentecostes. Pedro é aquele que vai na casa de Cornélio e inicia o trabalho para com os gentios. Ele tinha a chave para pregar tanto para judeus como para gentios, mas agora estava procedendo de maneira incorreta, de maneira dissimulada. E aqui Paulo diz que ele vai frente a frente, face a face, cara a cara, e o repreende. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Um dos problemas logo do cristianismo foi: onde é que você vai botar o vinho? No odre velho ou no odre novo? O judaísmo estava arcaico. O judaísmo envelheceu. E Jesus diz: não se põe vinho novo em odres velhos. O cristianismo é coisa nova, é vida nova, com uma expressão nova, não do velho sistema que foi abolido na cruz e iniciado um novo na ressurreição. Você vive como gentio aqui em Antioquia. Agora vieram esses judeus aí, você está se escondendo. Aí ele vai dizer assim: nós judeus, nós, você, Pedro e eu, nós judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios, porque os judeus diziam assim: o gentio é pecador e nós somos o povo especial, nós somos os kadoshis, nós somos os santos. Mas eles são a gentalha, é o rabutalho. E Paulo diz assim: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo, aí o texto que o pastor colocou, sabendo contudo que o judeu não é justificado por obras da lei,
que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Os judeus tinham 10 mandamentos, e os 10 mandamentos tinham 613 letras. E dessas 613 letras, eles fizeram 613 mandamentos, sendo 365 mandamentos negativos e 289 positivos. Era um povo de lei que proibia comer, tinha uma série de preconceitos. Ele não podia andar no sábado mais do que um certo tempo, senão era trabalho. Até hoje, se você for a Israel e chegar lá no dia do Shabat, você entrar no hotel, um hotel que vai receber turista, você tem 2 elevadores. Um elevador que você pode apertar o número do seu botão, do seu piso, e ele vai. E o outro elevador que vai subindo assim: 1, para, 2, para, 3, para, 4, para, 12, para, 14. Não tem 13. O judeu não usa 13. Mas não é hoje que eu vou tratar desse assunto aqui. Só quem usa 13 é Zagalo. Se você não sabe, aí tem uma coisa filosófica. Mas eles iam subindo. Uma vez eu entrei num elevador do Shabat sem saber, e eu estava no 15º, e o elevador foi 1, 2, 3. Aí depois eu tive que descer, não vou pegar o outro, sair uma das vezes, porque eles não podem trabalhar no sábado, nem para empurrar o dedo no elevador. São 613 leis, mas Jesus Cristo veio para demover a lei de controle e ele vir ser a lei em mim. A lei da liberdade é Cristo vivendo em mim. Eu hoje não preciso mais de não adulterarás, não matarás, não furtarás. Por quê? Porque Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, Ele não rouba, Ele não adultera, Ele não mata. É a vida dele que vai se manifestar dentro do homem. Não é alguma coisa externa. Ele diz: eu vou fazer com este povo uma nova aliança, em que a lei será no seu coração, no seu interior, e não no seu exterior. Não mais alguma coisa do lado de fora, mas alguma coisa do lado de dentro. A irmã ia dirigindo a Kombi num local, de repente, sinal vermelho, e ela passou o sinal vermelho. O guarda apitou. E o guarda chegou para ela e disse: minha irmã, era uma freira, irmã, a senhora ultrapassou o sinal vermelho? A senhora não viu o sinal vermelho? Ela disse: o sinal vermelho eu vi, eu só não vi o senhor. Muita gente vive na lei assim: será que vão me pegar? Cuidado que Deus castiga. Aí nós ficamos com medo de Deus. E quando o Evangelho é o amor, e no amor não existe medo. É Cristo vivendo em mim. E se Cristo vive em mim, eu não obedeço à lei por obrigação.
por amor, por liberdade, por graça. Pedro estava agindo de maneira dissimulada. E Paulo diz que o homem é justificado não por obras da lei, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus. Nós precisamos entender, evidentemente, que depois de muitas traduções, às vezes você vai encontrar alguma tradução que vai dar um probleminha. Olha que beleza, está vendo que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Olha, essa versão já vai botar em Jesus Cristo, a minha versão vai botar Cristo Jesus. E eu vou explicar por que eles mudam as coisas. Mas na Bíblia, quanto mais para trás mente a gente anda, mais seguro é o texto. E a Bíblia não tem nada fora do lugar. Cristo Jesus e Jesus Cristo são duas expressões, duas manifestações da realidade de Cristo no mundo. Cristo é Deus, Jesus é homem. Cristo é 100% Deus, Jesus é 100% homem. Cristo Jesus é Deus encarnado. E ele assim vai até a cruz. Quando chega da cruz para frente, não é mais Cristo Jesus, é Jesus Cristo. Muda a posição. Porque aqui é Deus encarnado, daqui para frente é o homem exaltado. Cristo Jesus é até a cruz. Jesus Cristo é da cruz para frente, a ressurreição. Ele é o homem. Vocês sabem que a Trindade foi modificada. Como modificada? Assim, a Trindade foi modificada. Nós tínhamos o Pai, Espírito, Cristo, Espírito, Espírito Santo, Espírito. Cristo se encarnou, ressuscitou, e para sempre na Trindade nós teremos um homem. Oh, coisa maravilhosa! Saber que Deus entrou na minha história para ser um homem para sempre, para me salvar da maneira errada de ser homem. Isso me assusta, mas é grande demais. O Evangelho é extraordinário. O Evangelho não é pintar um sepulcro caiado. O Evangelho é levantar defuntos da morte e dar vida em Cristo Jesus. É coisa séria. Eu estou falando assim com bastante entusiasmo, porque quem fala do Evangelho tem que ser entusiasmado. A palavra entusiasmo significa enteos, cheio de Deus. É diferente de animado. Animado é cheio de alma, cheio de ânima. Mas é o entusiasmo de saber que eu vivi como um religioso 31 anos de minha vida. Me tornei pastor. Era um pastor até adequado, mas se eu morresse eu ia para o inferno, porque eu era apenas um religioso. Eu não era um filho do Altíssimo. Eu estava na igreja, mas eu não estava em Cristo. Eu tinha sido batizado nas águas, mas eu não tinha sido batizado na morte com Cristo. Minha esposa está aqui. Depois eu vou pedir que ela dê um testemunho. Ela também é filha de pastor, neta de pastor, sobrinha de pastor, casada com pastor, mas estava pastando igual a mim. Pastando os pastos não do Senhor, mas da carne. Estar na igreja, meu irmão, não significa estar em Cristo. Estar em Cristo significa estar na igreja. Quem está em Cristo vai para a igreja, mas nem todos que estão na igreja estão em Cristo. Porque se nós não tivermos a experiência de uma renovação absoluta de nossa morte e ressurreição com Cristo, não funciona. As pessoas mais problemáticas que eu conheço na vida não é o mundão, é o mundo de dentro da igreja. Os criadores de caso,
Os que impedem a proclamação do Evangelho são religiosos que estão dentro da igreja, mas não estão no Cristo. E Paulo foi duro com Pedro. E aí quando ele diz assim, agora o versículo seguinte, ele vai dizer assim: pois nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós, judeus, nós mesmos também somos achados pecadores, porque tanto judeus como gentios são pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Seria muito interessante que nós entendêssemos o que é pecado do ponto de vista bíblico, porque muitas coisas que nós dizemos que é pecado, não é pecado, e muitas coisas que nós não dizemos, achamos que não é pecado, é pecado. Por exemplo, se eu cantar um hino aqui sem fé, é pecado, porque tudo que não é de fé é pecado. Se eu pregar aqui sem fé, é pecado, porque tudo que não é de fé é pecado. Mas se eu der uma surra numa pessoa com fé, isso não é pecado. Às vezes a pessoa precisa de uma surra. Quando eu batia nos meus filhos, eu orava primeiro para poder corrigi-los. Levava no quarto, pedia a Deus: Senhor, me dá temperança, mas não me deixa ser covarde, porque eu não quero formar bandidos neste mundo. Me dá fé para eu corrigi-los. E depois que corrigia, sentava com eles, chorava com eles, orava com eles e soltava. E foram poucas vezes que eles precisaram ser corrigidos, mas não mudaram. Só muda quando Jesus troca o coração. A gente simplesmente reprime, mas Jesus transforma. Amém. Mas, conversa aqui. Não, pode ser o verso 17. Mas que procurando ser justificado em Cristo, fomos nós também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Paulo está dizendo: Pedro, você está transgredindo, porque você está querendo colocar Cristo dentro de um prato de comida. Você não está comendo com os gentios mais por causa dos olhares dos fariseus. Você está preocupado com a opinião das pessoas e não com o relacionamento com o Senhor. E aí ele vai dizer assim: porque eu, mediante a lei, essa versão, a versão transformadora, ela muda um pouquinho, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Eu estou morto para a lei. Eu não vivo mais para a lei. Eu não vivo mais na dependência da lei. Não é que eu sou um anomianista, um contra a lei. Não, é que a lei agora ela veio viver, habitar em mim. A lei agora é Cristo. E ele vai dizer assim, ó, já, pode dizer comigo? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ue, otse, odificucor. Ponha isso de trás para frente.
é eu estou crucificado com Cristo. Quando eu leio de trás para frente, confundo tudo. Não dá para entender. Quando eu tento entender a Bíblia do ponto de vista da carne, não entende. Mas quando o Espírito Santo vem e revela, você diz: uau! Quem morreu naquela cruz? Quem foi que morreu naquela cruz? Ah, foi Jesus. Sim, Jesus. E mais quem? Quem mais morreu naquela cruz? Vamos lá. Eu. Olha só. João 12:32. Vamos lá. João 12:32. Quando os gregos... Quanto tempo vocês têm aqui? Posso ir até o dia amanhecer? Quando os gregos vieram a Jerusalém, eles disseram assim: queríamos ver a Jesus. Queríamos ver a Jesus. Aí Filipe chamou lá, começaram a fazer um diálogo. Aí foram conversar com Jesus e disseram: olha, os gregos estão aí, querem ver o Senhor. Aí Jesus disse assim: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem perde a sua vida... Não, vamos lá, pega aí, pega o texto. Vamos ver, João 12, 24 e 25. Vamos lá. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Mas se morrer, dá muito fruto. Aí ele diz: quem ama a sua vida, essa palavra vida que está aqui, essa primeira palavra vida aqui é psique. É que no português nós não vemos, mas no grego essa palavra vida aqui é psique, é a vida da alma. Quem ama a sua psique vai perdê-la. E quem neste mundo detestar a sua psique vai guardá-la para a Zoe eterna. Essa última palavra vida aqui é Zoe, é a vida da ressurreição. Jesus aqui está anunciando que tinha que acontecer uma coisa: o grão de trigo tem que morrer. Jesus tinha que morrer, porque quando ele morresse, ele ia dar muito fruto. Ele tinha que perder a vida da sua alma, e a vida da alma está no sangue. A palavra de Deus diz que a vida da alma está no sangue. Por isso que ele perdeu todo o seu sangue, e o sangue dele nunca mais foi recuperado. Ele ressuscitou, mas ele ressuscitou sem sangue. Se você pegar Jesus, se no tempo que ele ressuscitou aqui na terra, tivesse um médico com um estetoscópio, pusesse um aparelho de pressão no braço dele, não ia ter nenhuma medida de pressão para ele, porque o sangue dele ficou aqui na terra e continua aqui na terra, porque o sangue dele é o nosso ponto de vitória contra o diabo. E diz que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Ele continua aqui na terra. Depois você vai ler isso lá na carta de João, no capítulo 5, nos versos 7, 6 e 7, que existem 3 que testificam no céu e 3 que testificam na terra, e um deles é o sangue. O sangue de Jesus está aqui. Aonde? Debaixo do Calvário. Mas isso aí, eu tenho um livro que eu escrevi, mas não trouxe. Chama-se A Tumba de Adão.
Que coisa maior! Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. E aí Jesus começa a explicar o que ia acontecer, e chega no versículo 32, ele diz assim: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Faz de conta que isso aqui é uma cruz. Essa cruzinha. Essa aqui é a cruz tal. Não é a cruz romana. Essa é a cruz babilônica. Ela não tem a cabeça de cima. Mas é uma cruz. Jesus foi levado do Gábata para o Calvário. O Calvário é a pedra que os construtores rejeitaram. Na construção do templo de Jerusalém, o pedaço de pedra que ficou do lado de fora do Monte Moriá, do Monte Sião, foi o Calvário. A pedra que os construtores rejeitaram. Ele foi levado lá. Quando chegou lá, eles pegaram Jesus, puseram-no na cruz. Ele foi deitado, colocaram o prego aqui. O prego não é posto aqui, aqui rasga, é posto aqui. Aqui nós temos 8 ossículos que seguram. Foi colocado nos pés e ele foi levantado da terra. E quando ele foi levantado da terra, ele disse: E eu, quando for levantado da terra, a mim. Não só os judeus, mas também os gregos, os que estão vindo para querer conhecê-lo. Ele é o Salvador do mundo, não só o Salvador dos judeus. Como é que você sabe que é assim? Porque o verso 5, isso dizia significando de que morte havia de morrer. Qual foi a morte que ele morreu? Que tipo de morte ele morreu? Morte de cruz. E na morte de cruz, como é que o homem fica? Levantado da terra. Ele me atraiu. Eu nasci em 1945. Para você não fazer conta, estou com 74 anos. Porque quando Cristo morreu naquela cruz, Ele tinha providenciado a minha salvação. Ele me colocou naquela cruz. Ele me atraiu a Ele. Mas eu só fui saber disto em 1975, depois de 5 anos de pastor. Eu não sabia. E você não pode crer no que você não sabe. Você só pode crer no que sabe. Por isso que a nossa missão não é levar-nos a saber. Quando Paulo diz em Romanos, diz, sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado por Cristo. Eu estava pregando em Taubaté, num teatro, para mais de menos, e fazendo esse anúncio com todas as veras da minha alma, sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado. Quem morreu naquela cruz? Morreu Jesus e eu. Aí um menino de 7 anos gritou lá no meio da plateia: agora eu entendi. Eu digo: entendeu o que, meu filho? Lá em casa todo mundo diz que eu sou o problema. É eu que preciso morrer. Eu digo: ô meu filho, foi a maior revelação que hoje houve nessa casa. Quem devia morrer é o pecador.
E Jesus providenciou a minha morte ali na cruz, quando Ele me atraiu assim. Eu faço essa pergunta para crianças, mas vou fazer para vocês. Quando a gente mata uma mulher grávida, quantas pessoas a gente mata? Rápido! Quantas pessoas a gente mata quando a gente mata uma mulher grávida? Olha como vocês não pensam. Depende de quantos ela estava grávida. Se ela está grávida de 3, matam-se 3 pessoas. Agora teve uma mulher que teve 7 filhos. Se matasse aquela mulher, matavam 8. E quando Jesus morreu, quantos morreram? Oh meu Deus, isso é Bíblia. Ele disse: eu atrairei todos. Nesse todos quem está? O que é fé? Fé é crer na palavra de Deus. Fé não é sentir. Fé não é entender. Fé é crer. Eu estava sentado lá na igrejinha do aeroporto. Eu era professor de grego num seminário em Londrina e fui ouvir um pastorzinho ridículo. Paletó não fechava, quando não existia mais. Gravata estreitinha, quando na época era gravata larga, tocando sanfona. Eu sentei na cadeira com um snob. Snob é aquele sujeito que pensa que é alguma coisa. Eu sentado assim, metido a besta, olhando. E quando ele parou, botou a sanfona do lado e disse: hoje nós vamos tratar sobre a morte do velho homem. 15 minutos depois, eu estava no banco tremendo. Eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha visto isto. Meu Deus, que Bíblia é esta que eu nunca li? Pregando aí no estado do Rio um dia, um pastor cego veio conversar comigo. Ele disse: sabe uma coisa, Glei? Eu fui um assassino, eu fui um latrocida, eu fui para a cadeia. Lá na cadeia, eu conheci a religião. Eu me tornei, não vou dizer a denominação dele para não... Me tornei um membro de uma igreja. Fui para um seminário. Me tornei pastor. Mas, Glênio, eu tinha um problema sério com mulher. Eu via uma mulher, eu ficava louco. E eu comecei a pensar: meu Deus, como é que eu posso me libertar disso? Ele foi, colocou ácido nos olhos e se cegou. Aí foi para o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, para aprender braille. Acabou estudando, se tornou. Ele disse: mas o pior, Glênio, é que a voz da mulher me fazia pensar nos seios dela. Como será o corpo? E eu começava a ter a visão do cego de como seria aquela mulher. Eu vi que a minha cegueira não tirou o problema. Mas um dia, eu estava lendo a Bíblia em braille. E eu cheguei nesse ponto, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Aí eu parei. E li outra vez. E li outra vez. Na terceira vez, eu chamei a minha esposa e disse: meu bem,
Bíblia do tempo que eu era vidente, do tempo que eu via. Pega a minha Bíblia. Ela pegou, vê se esse texto está marcado. Ela disse, está marcado. Ele disse, mas eu nunca li. Estava marcado, estava sublinhado, mas eu nunca li. Não é que ele não tivesse lido, é que o dificulta. Não dá para entender se o Espírito Santo não revelado. Como aquele menino foi vupt, lá em Londrina, bem daqui de pertinho de vocês, de Garça. Uma menina foi estudar lá em Londrina. Essa é uma mulher bonita, 17 anos, foi fazer o curso na universidade, linda, linda. Um chute nela, ela nunca tinha recebido um não na vida. Pais, classe média, um pouco de recursos, sempre trataram sobretudo com muito cuidado para se matar. Ela estava num pensionato e correram com ela para o hospital evangélico e lá ela foi tratada, mas ela estava em estado compulsivo, em estado psicótico, amarrada. Os pais foram para lá e mandaram, alguém me disse, olha, tem uma menina assim, o senhor podia fazer uma visita, então os pais estão desesperados lá, e tá bom, eu fui lá. Quando eu entrei no quarto, já não tinha ninguém, ela estava sozinha, mas estava toda contida, amarrada. Ela disse, quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu disse, eu vim lhe fazer uma visita, eu não quero visita de ninguém, seu filho, de toda... Aí chamou a mamãe de qualquer coisa mais bonita que podia achar. Vai embora daqui porque eu quero morrer. Eu disse, a coisa que Deus mais quer é que você morra. Porque você não presta nem para se matar. Você é tão ordinária que nem para se matar você servia. O quê? Eu digo, é isso mesmo. Esse cortinho que você fez aí foi para chamar atenção. Você não vale nada. Porque a pessoa para. O que você quer dizer? Deus quer que você morra. Mas não é com gilete. É com cruz. E ela virou e disse assim, o que é isso? Já com um tom mais baixo. O que é isso? Meti a mão na gaveta da mesa, tirei um Novo Testamento do Gideon, sentei na beirada da cama dela e comecei a mostrar que Jesus Cristo, quando ele foi levantado, ele atraiu a ele nós. E quando ele morreu, a minha Bíblia vai dizer assim, põe lá, 2 Coríntios 5, 14. 2 Coríntios 5, 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Porque se um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos, logo todos morreram. Eu disse, ó minha filha, está vendo? A morte de Jesus foi a sua morte. Ele morreu a sua morte. Quando eu disse isso, ela disse, por que ninguém me contou isso antes? Eu disse, porque tem muita gente que não sabe. Eu também não sabia. A gente só pode contar daquele que sabe. E daquele que crê. A gente sabe para crer. Aí ela disse, você me solta? Eu digo, não, agora você me botou uma enrascada aqui, eu não posso me soltar, mas eu posso pedir aqui alguém para me soltar. Ela disse, porque eu creio nisso. Eu creio. Eu não precisei argumentar, porque ninguém precisa de argumentar na fé, basta pregar a palavra de Deus. Aí quando ela disse, eu creio, eu fui, chamei a moça, a enfermeira, e disse, olha, ela está pedindo
pedindo para soltar, mas eu não posso. Só o médico. Aí chamaram lá o médico. O médico chegou, o que é? Eu falei para ela, ele disse assim, o senhor se responsabiliza? Eu digo, eu não. Mas quem libertou ela responsabiliza. Porque eu não liberto ninguém, nem você. Mas aquele que libertou, ele se responsabiliza. Pode soltar. Quando os pais chegaram, ela estava sentada conversando comigo. Hoje, essa senhora é avó, mora no Mato Grosso, esposa de um desembargador, crente em Jesus Cristo da Igreja Presbiteriana, nova criatura em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo é especialista em pegar gente falida e transformá-la. Ele não quer fazer de você nem de mim de religioso, mas filhos. Mas para ser filho tem que morrer e ressuscitar. Quando Paulo diz assim, eu estou crucificado com Cristo, não adianta vocês botarem lei em mim, porque eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, nesse corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, ou pela fé no Filho de Deus, porque o caso grego permite as duas formas, tanto a fé do Filho de Deus, como a fé no Filho de Deus. A fé é de Cristo, Ele é o autor e consumador da fé. Ele me deu fé para eu crer que Ele é poderoso para me libertar da escravidão do pecado. Ok? Amém. Vocês acham isso fofo? Encabrestado por doutrinas. Eu quero viver dentro de igreja sendo liberto por Jesus Cristo. Amém. Ela é a mulher mais bonita que eu já vi na vida. Ela está sofrendo muito porque ela teve agora a herpes zoster. Isso dói. Mas, muito tempo. Cada dia eu vou pedir do pessoal de Londrina para dar um testemunho. Entendeu? Para falar um pouco do Evangelho. Porque a gente bate com esse assunto. Eu não quero levar ninguém para a igreja, eu não faço apelo na igreja. Você não encontra apelo na igreja. No Novo Testamento você não encontra um apelo de pregador. Você vê o apelo do pecador a Deus, dizendo assim, que faremos então, varões e irmãos? E é o Espírito Santo quem convence. Mas essa mulher me deu um trabalho. Porque depois que eu fui salvo, ela passou a ser a principal pedra no meu sapato. Ela resistia à mensagem. Havia noites que a gente ficava até de madrugada e ela dizendo, para de pregar sobre cruz, só cruz. Precisa ter outros assuntos, mas não precisa de outros assuntos. Você tem que pregar um assunto só. Jesus só veio aqui para 6 horas. Ele disse lá quando ele estava no casamento de Caná, ele disse, ainda não chegou a minha hora. E durante 6 vezes do Evangelho de João disse assim, ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou a minha hora. Mas quando chegou lá no Getsemane, ele dizia assim, é chegada a minha hora. E a minha hora foram aquelas 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde. Quando ele fez a obra expiatória em seu favor, em meu favor, onde ele nos incluiu no seu corpo para nos fazer morrer com ele e nos fazer ressuscitar em novidade de vida, não para sermos religiosos, mas para sermos filhos. Então ela se batia, até que um dia... É verdade, eu me batia muito e discutia muito com ele, até de madrugada, que eu já não aguentava mais ouvir falar de morte. Eu não aguento mais ouvir falar dessa morte, eu quero ouvir falar de vida, eu não quero de morte. E eu sempre gostei muito da vida, mas a morte me incomodava. E eu não queria mais ouvir essa palavra.
E esse pastor que ele ouviu essa palavra, esse estranho, tipo estranho, nossa igreja. Eu disse que eu não ia hospedá-lo. Eu sempre hospedei por prazer e eu disse que eu não ia hospedá-lo. E ele então ficou numa situação ruim, porque ninguém da igreja pôde hospedá-lo naquela ocasião. Ele tinha algumas dificuldades com alimentação, com algumas coisas, então era mais difícil hospedá-lo. E naquilo ali, eu disse assim, bom, o Glenn me falou assim, nós vamos ter que hospedá-lo, não tem jeito. E eu disse, se ele vier aqui e falar algum momento para mim de morte, eu não boto o pé lá nas reuniões. Era de uma quarta-feira, domingo. E ele chegou lá e foi, mas ele não falou nada. Foi a coisa mais incrível, porque ele costumava sempre durante a refeição falar uma palavra, né, da nossa inclusão no corpo de Cristo. E eu fiquei com aquilo, eu fiquei esperando, ele não falava nada. E o primeiro dia ele falou na igreja, eu não fui, o segundo eu não fui. Porque quando eu disse para ele que eu não queria mais ouvir de morte, ele falou, para de ir à igreja. Eu falei, como é que eu vou parar de ir à igreja? Sou mulher de pastor, eu não vou mais à igreja. Ele falou assim, eu não tenho que dar satisfação para ninguém sobre se você vai ou não vai. Você fica em casa, você fica satisfeita, pronto, não vou falar de morte. E eu fiquei com muita bronca daquilo, né? Porque não era o que eu queria. Então, um dia ela pastor estava lá e ele... E aí eu cheguei lá na igreja, nós morávamos mais ou menos próximo à igreja e disse que não ia. Mas aquilo ficou, eu fiquei com as crianças, eu disse, não vou. E aquilo, por que você não vai? O que é esse negócio de morte? Aquilo ficou dentro de mim, me perturbando. Aí, enfim, eu resolvi ir. Já tinha começado. Cheguei lá, o pastor estava lendo um texto, o meu foi de Lucas, né? Texto de Marcos 4. Põe a Marcos 4. Aí cheguei lá na igreja, o pastor começou a ler esse texto. E eu tinha pedido a Deus, se o Senhor tem algum propósito para a minha vida, me faz entender o que é isso. Porque eu não estou entendendo nada, eu estou ficando irritada cada vez mais. E aí eu cheguei lá e estava começando a ler esse texto. Esse texto aqui é aquela passagem que Jesus chama os discípulos para entrarem no barco e eles iam atravessar o mar da Galileia e iam para o outro lado, para a terra dos Gerazenos. Então ele diz assim para os discípulos, e naquele dia... Volta. 35, volta. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Presta bem atenção nisso aí, passemos para o outro lado. Aí o verso seguinte, e eles, deixando a multidão, eles, os discípulos, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? Isso aqui eu estou falando suave, mas eu creio que os discípulos, cheios de temor, eles devem ter gritado, porque eles estavam vendo o temporal, o vento, e eles começaram a entrar em pânico. E no pânico, o barco entrando água e Jesus dormindo, calmo e tranquilo. E eles ficaram nervosos e acordaram Jesus. Mestre, não se te dá que morramos? Ele como que disse, o senhor está dormindo e nós aqui estamos morrendo, padecendo aqui, perecendo? E ele deixa Jesus despertando, né? Repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aí o verso seguinte,
Jesus diz assim, e disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E o verso seguinte termina a passagem deles do mar. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. O que foi que Jesus disse lá no início do texto? Quando ele chamou os discípulos, vocês lembram a frase? Passemos ao outro lado. Passemos para o outro lado. Durante essa passagem, Jesus falou e acalmou. Foi dormir. E daquele momento, o vento e a tempestade simplesmente criaram um problema, ele foi um tumulto, né? Os discípulos se apavoraram, mas acontece que naquele momento Jesus dormia porque ele tinha lançado uma palavra, ele tinha dito, passemos para o outro lado. E naquele meio do tumulto, Jesus não se apavorou com aquilo, ele tinha dito que nós íamos para o outro lado. E ele disse, acalma vento, acalma mar. E eles chegaram aonde? Chegaram do outro lado. O que faz uma coisa acontecer ser dita por Deus? A palavra dele. A palavra dele foi dita, ela irá acontecer. Aconteça o que quiser acontecer pelo meio do caminho. Pode haver tempestade, pode haver vento, pode haver maremoto, pode haver o que quiser, mas há de se cumprir a palavra, porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus é diferente da nossa palavra. A nossa palavra serve para a nossa comunicação. A palavra de Deus não. A palavra de Deus serve para operação. A palavra de Deus serve para operação na vida de uma pessoa, na história, no universo. A palavra dele há de se cumprir. Então, o que me chamou a atenção nisso? Se Senhor, naquela hora caiu a ficha. Eu disse, Senhor, o meu problema é igualzinho dos seus discípulos. É o mesmo, não mudou nada. Eles andavam com Jesus e eles não conheciam o poder dele, que é o poder de Deus. Eles andavam com ele, mas não o conheciam. Eu falei, eu sou assim, eu estou andando com o Senhor faz tempo. Venho à igreja, acho que eu estou andando, né? Vou, faço isso, faço aquilo, ajudo aqui, cuido de uma reunião. Eu, quando era moça, eu dirigia coral, fazia uma opção de coisa. Eu falei, eu estou fazendo tudo isso, mas eu não te conheço. Eu não sei o poder que o Senhor tem. Esse é o meu problema, é incredulidade na tua palavra. Esse era o meu problema. Não sei se esse é o seu, mas o meu era esse. Incredulidade na palavra de Deus. Eu andava com ele, estudava a Bíblia, falava sobre a palavra de Deus, mas eu não cria que ele tinha poder para tudo isso. Isso foi o que me fez cair a ficha. Então eu disse a ele, Senhor, se a tua palavra diz que eu morri, que eu fui crucificada com Cristo, eu não vou discutir mais nada. Nada mais vai entrar em questão de dúvida no meu coração. Eu vou crer e somente crer. Se parece que não é, não importa o que for, eu vou crer porque é a tua palavra e ela há de se cumprir em qualquer tempo. Então foi o descanso que aconteceu. E eu disse assim, então eu creio que eu morri. A tua palavra está dito isso. O Senhor disse que eu morri ali naquela cruz, eu morri, acabou. Eu não vou discutir como é que foi, se deixou de ser, como é que é isso, se eu não tinha nascido, não importa, eu morri. A Bíblia diz, eu estou crendo e ponto final. Foi isso que aconteceu comigo. Depois nós entramos no carro, nós morávamos perto da igreja, nós entramos no carro e esse pastor olhou para ela e disse assim, minha filha, eu vejo que você entrou com descanso. Você entrou com descanso. Sem ela dizer nada.
disse: eu creio que você entrou no descanso, porque é o lugar onde nós precisamos estar, é no descanso do Senhor. Ele disse: vocês venham a mim, vocês cansados, oprimidos, eu vou aliviar vocês. Tomai sobre vocês o meu jugo. O jugo dele, onde nós dois estivemos juntos, foi na cruz. Aquela cruz era o lugar dele e meu. Eu precisava estar ali. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É aí onde nós temos um evangelho que dá descanso. E eu gostaria que você hoje pensasse assim: como é que a gente é justificado? Pelas obras da lei? Não, pela nossa morte com Cristo. Amém. Quantos aqui podem dizer assim: eu estou crucificado com Cristo? Eu estou crucificado com Cristo. Amém. Amém. Não queira sentir, porque você não vai sentir. Não queira entender, porque você não vai entender. Mas creia na palavra de Deus. Porque a gente tem aquilo que a gente crê na palavra de Deus. Amanhã a gente conversa mais. Senão vocês vão ficar mais cansados. Eu andei fazendo umas bagunças aqui, depois vocês põem em ordem, viu? Precisamos crer, queridos, e como é gostoso ouvirmos a exposição da palavra de Deus, e realmente cremos em que nós reconhecemos como é que Deus transforma a nossa vida, como que verdadeiramente nos tornamos novas criaturas, e realmente essa igreja tem anunciado o Evangelho da Salvação, que você possa crer juntamente conosco. E pastor Guilherme, Jesus deixou uma ordem, né?